Dando continuidade, então, no estudo da revista, Cristo em nós, espiritualidade para ser e viver. Hoje, lição de número 6, nós vamos falar sobre esse tema, a espiritualidade da negação de si mesmo. Nunca foi tão fácil conseguir o que queremos. Essa é uma afirmação aqui do autor da lição. Devido à facilidade que nós temos, né, do nosso dia a dia, através do smartphone, do seu celular, você consegue pedir comida, você consegue fazer transferências bancárias, fazer investimentos, você consegue conversar com algum familiar que está em qualquer lugar do mundo. E se eu perguntasse aqui, quem tem WhatsApp hoje em dia? Eu acho que a grande maioria dos irmãos vão levantar as mãos, né? Com exceção do meu pai, ele não tem WhatsApp. Hoje ele está no celular, aquele pequenininho, né? E às vezes é até bom, né, não ter WhatsApp. Mas quase todas as pessoas hoje se comunicam através do celular, conseguem ter essa facilidade. Facilidade para você fazer coisas boas e também coisas ruins, coisas que podem glorificar a Deus e coisas que você pode desagradar a Deus, não só a Deus ou o seu próximo. Então, nessa facilidade que nós temos, cada vez mais nós somos incentivados a conseguir buscar o nosso prazer, conseguir as coisas, ter algum tipo de realização pessoal, desfrutar de prazeres diversos, né? E diante dessa facilidade que nós temos de conseguir coisas, de satisfazer alguma coisa que nós achamos que temos que ter ali de maneira imediata, né? Quando isso é negado para nós, isso pode se tornar um tipo de repressão. E se nós temos que abrir mão daquilo que queremos, significa também alguma perda de liberdade, né? Então, nós temos essa dificuldade de prestar conta às pessoas, né? No seu trabalho, você deve ver isso. As pessoas têm essa dificuldade de estar debaixo de alguma autoridade, então elas querem fazer conforme elas desejam. Nós temos essa dificuldade, né? Quando isso é negado, essa perda de liberdade, então parece se tornar algum tipo de repressão, você está sendo reprimido ou oprimido, né? Um assunto muito comum nos dias de hoje. Mas quando nós começamos a olhar para um outro lado, através do bom senso, quando você vê, por exemplo, os atletas se renunciando ou abdicando de alguns prazeres, se dedicar ao esporte, por exemplo, se preparando para as Olimpíadas, né, que nós teremos daqui a um tempo, você vai perceber que ele vai ter que abdicar de tempo, vai ter que se esforçar para conseguir bater recordes, para melhorar a sua performance, né? E nós, quando olhamos para isso, nós vemos isso como uma coisa correta também. Então, se para essas coisas que as pessoas abrem mão de tempo com família e etc., se para essas coisas nós vemos como uma coisa honrosa, uma coisa correta, que são áreas até mesmo comuns à vida, você vê isso, né, em todos os países, as pessoas fazendo isso, especialmente esses atletas, né? Dessa autonegação, por que vai ser diferente em relação agora trazendo para o lado espiritual? Por que isso vai ser diferente na nossa espiritualidade? Aqui na nossa devocional nós falamos sobre essa luta entre o pecado e o espírito, entre a nossa carne e fazer a vontade de Deus. Você tem que abrir mão dos seus prazeres, dos seus desejos. E quando nós olhamos então com bom senso, né,
as pessoas abrindo mão do seu tempo a passar num concurso público ou na prova lá de ficar estudando, né, à noite, de madrugada. Por que nas coisas espirituais nós achamos que deve ser diferente, né? E o tema de hoje, então, vai tratar sobre isso, sobre essa negação, essa espiritualidade de negação de si mesmo. Então, ao falar sobre espiritualidade, nós temos trazido aqui, né, aqueles que têm dado aula aqui à frente, sobre as faces da espiritualidade. Ela é uma coisa só, mas ela tem várias faces. E essa espiritualidade da negação de si mesmo faz parte, então, de maneira geral, da espiritualidade cristã. Mas você vai perceber que outras religiões também têm algum tipo de negação, autonegação. Mas aqui nós vamos estudar sobre a espiritualidade da negação por meio da visão bíblica, da cosmovisão bíblica. Essa visão sobre as coisas de Deus e por que existe essa necessidade da autonegação. Por que Jesus disse, por que o apóstolo Paulo e outros apóstolos, por que a palavra de Deus nos ensina sobre a autonegação. Então, o primeiro ponto aqui da lição, primeiro esse chamado, essa renúncia, que é a essência do discipulado. Então, nós vamos abrir alguns textos, peço que os irmãos nos ajudem a ler esses textos, Filipenses 2, 5 a 8, seguindo esses outros textos que estão sendo projetados aqui na frente. Quem achar pode ler, por favor. Então, a espiritualidade bíblica, segundo Deus, é essa espiritualidade segundo Jesus Cristo. Falando desse primeiro ponto, que é a renúncia, esse versículo, o apóstolo Paulo nos ensina então que o próprio Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, esvaziou-se e tomou forma de servo humilde. E ele obedeceu até a morte. Ou seja, existe uma autonegação. Ele preferiu se entregar do que continuar sendo Deus, reinando, e ele obedeceu a Deus. Então, essa renúncia, primeiramente, nós começamos a compreender que em Jesus Cristo, ele é esse maior modelo que nós temos de renúncia. Ele se esvaziou e tomou essa forma humana. E de servo humilde, né? Ele obedeceu até a morte. Do início ao fim, ele obedeceu. João capítulo 4, verso 34. A vida de Jesus foi para a glória de Deus, para fazer a obra que foi proposta a ele por meio do Pai. Ou seja, de vir ao mundo, morrer por aqueles a quem Deus escolheu. Não foi então para satisfazer a ele mesmo, ou um prazer pessoal. Ele obedeceu algo que foi proposto na eternidade, que era de salvar. 1 João capítulo 2, verso 6. A partir desses versículos que fala sobre Jesus, em que ele fala que a comida é fazer a vontade de Deus, ou seja, a vida dele, a sobrevivência dele, a vivência até a morte foi satisfazer a vontade de Deus. Então, aqueles que seguem precisam também abrir mão dos próprios direitos, porque essa é a essência do discipulado, ou seja, existe aquele que está discipulando o Senhor, que é o Senhor Jesus, e aquele que é o discípulo. Então existe o mestre e aquele que está aprendendo. Então é evidente que aqueles que seguem a Jesus vão seguir os passos de Jesus, que é fazer a vontade do Pai. Então, abrir mão dos próprios interesses, dos próprios direitos, em favor da vontade de Deus. Lucas 9, 23. E em seguida Mateus 10, 39.
10:39. O versículo anterior de Mateus, né, verso 38, diz: E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. E ele continua: Quem acha a sua vida vai perder, quem todavia perde a vida por minha causa vai achar essa vida. Então, aqueles que seguem a Jesus vão seguir os passos de Jesus. Então, o primeiro ponto aqui é seguir os passos de Jesus Cristo. Essa é a essência do discipulado. Esse é o chamado à renúncia da autonegação, da espiritualidade, negação de si mesmo. Não existe outro caminho. É bem verdade quando nós olhamos de uma forma geral, contexto evangélico, seja no Brasil ou no mundo, você vai perceber que existem diversas linhas de pensamento que falam sobre Jesus Cristo, mas falam sobre outras coisas, sobre ganhar, ter prazeres nessa terra, como a teologia da prosperidade, né, que foi muito debatida, hoje nem tanto, mas que usa da palavra de Deus para como fosse um tipo de troca, né? Você obedece a Deus e você ganha em troca prosperidade, né? E ao olhar aqui, nós vamos ver mais à frente, as situações, né, daqueles que estavam perto de Jesus, especialmente os apóstolos, qual foi o fim da vida deles, aqueles que foram chamados a exercer com um propósito específico, obviamente, né? Mas qual foi o fim deles, né? Qual foi a situação, o estilo de de vida que eles tiveram, né? Aqui, quando passaram por aqui. Então, esses textos nos ajudam então a compreender como Jesus agiu e como os discípulos devem agir. Não é uma coisa à parte. Se nós olhamos para Cristo como nosso Senhor e Mestre, nós devemos seguir então os passos de Jesus Cristo. Então esse primeiro ponto deve ficar muito claro que essa é a essência do discipulado, que é esse chamado à renúncia. Nós deixamos as nossas coisas para seguir a Jesus, né? Ainda nesse ponto, né, alguns versículos aqui para nós compreendermos e fecharmos esse ponto. Lucas 22:42, em seguida esses outros textos. Quem achar pode ler também, por favor. Próximo texto, Filipenses 2:4. Filipenses 3:19. Aqui, né, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, existe aí uns versículos entre o verso 1 e 4, que ele vai trazer alguns exemplos aqui, como as pessoas vão agir nos últimos dias, que são os dias que nós vivemos, né, hoje, seriam tempos difíceis. E no verso 4, ele diz, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, nesses últimos dias, as pessoas vão ser mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Esse chamado, a renúncia, essa essência do discipulado, envolve então os versículos que nós lemos anteriormente aqui, que não é um pensamento egoísta, resumindo, mas aquele que pensa no próximo. E quem é meu próximo? Aquele que cruza o meu caminho. Aquele que convive comigo no dia a dia, o seu cônjuge, seus filhos, as pessoas do seu trabalho, o seu vizinho, as pessoas que você encontra na rua, as pessoas que você tem contato hoje. Isso se abriu mais com a internet, né? Essas são as pessoas que são consideradas o próximo, né? Então, deixa de ser um pensamento de alto prazer e passa a viver para o bem comum, para o bem do próximo. Não somente essa visão para a glória de Deus, que é a primeira visão, e essa é a primeira pergunta, né, no breve catecismo: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aquilo que se resume, né,
todos os mandamentos que o Senhor Jesus diz para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, existe uma relação com Deus, existe uma relação entre nós, ou seja, entre as pessoas, especialmente entre os nossos irmãos. O apóstolo Paulo nos ensina a cuidar daqueles que passam necessidade, que nós convivemos no nosso dia a dia, especialmente aqui no nosso convívio, né, que são os nossos irmãos. Outros textos, João 12, 25 e esse texto, por favor, quem achar pode ler. Marcos 10, 28 a 30, mostram qual é o fim, muitas vezes, daqueles que seguem a Jesus, especialmente agora nesse último texto, que Herodes, o primeiro discípulo, o primeiro apóstolo, né, que foi morto, né, o primeiro mártir, apóstolo, que foi morto. Então, lembrando Estevão, né, foi o primeiro a morrer, mas o primeiro apóstolo foi Tiago. E vê o que Herodes fez, então, passou a fio de espada, ou seja, foi decapitado pela espada ali de Roma. Esse é o fim, então, daquele que vai até as últimas consequências, que significa a essência do discipulado. Essa autonegação, ou seja, Tiago foi morto por causa de Cristo. Ali Herodes, querendo agradar os judeus, estava lutando contra o cristianismo, ali nos primeiros séculos, no primeiro século, por volta do ano 40 ali, depois de Cristo. Você percebe então que os discípulos, os apóstolos, foram as últimas consequências, ou seja, confiando, vendo que se Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele sendo o Senhor e Deus, quem sou eu para não morrer por causa dessa obra grandiosa? E em Mateus capítulo 7, verso 13 a 14. Mateus 7. O texto então diz aqui que a porta é estreita. Depois que você passa por essa porta que é estreita, como é o caminho? Ele é apertado. Ele não deixa de, não é um mar de rosas no sentido como figurado, né? Você passar por essa porta, agora você vai ter uma vida próspera financeiramente, sem doenças, sem problemas diversos. Mas você passa por essa porta que é estreita e ele vai continuar sendo um caminho apertado. Essa palavra apertado tem o significado de espremido, ou seja, é um lugar difícil de você passar por ele. Até mesmo se você, como foi na vida dos apóstolos, né, que perderam suas vidas por causa dessa verdade. Então, por isso então que Jesus disse isso aos apóstolos, disse isso aos seus seguidores, que para seguir nesse caminho que é apertado e entrar por essa porta que é estreita, ou seja, não é um caminho de, entre aspas, aos olhos do mundo, tranquilo, sem nenhum tipo de dificuldades, mas é uma porta estreita e é um caminho que você está exprimido nele, você está sendo comprimido nesse caminho, ou seja, é um caminho apertado, mas esse caminho, verso 14 diz, ele conduz para onde? Para a vida. São poucos os que acertam com ela. Então, fechando esse ponto, esse primeiro ponto, um caminho estreito, nós estamos percorrendo esse caminho que nos espreme. Não porque é um caminho errado, mas que é um caminho que foi proposto a Jesus Cristo para morrer pelos pecados, foi uma morte terrível, uma pena de morte, uma pena capital que levou à sua morte, mas ressuscitou. Mas também é um caminho proposto a todos os seus seguidores, a todos os seus discípulos. E esse caminho é um caminho apertado, é um caminho difícil, mas esse caminho conduz à vida.
a vida eterna, e poucos os que acertam com ela. Não porque existe uma, uma sabedoria, um tipo de conhecimento melhor que um tem, outro não tem, e que por isso são poucos que acertam, porque esses têm conhecimento mais que os outros, não. Mas porque você olhando para a sua vida cristã, você vai perceber isso, que é um caminho difícil, um caminho apertado, mas você não tem como largar desse caminho, porque você sabe que esse caminho conduz para a vida eterna. E quem está guiando, quando nós olhamos aqui no início do nosso devocional, quando nós estamos andando no Espírito, nós vamos percebendo isso. Apesar das dificuldades, nós não vamos abandonar esse caminho, porque é um caminho que nos conduz para a vida eterna. Mais à frente nós vamos perceber que não é simplesmente uma troca. Estou pensando no meu ego. Ah, eu quero viver na plena alegria, que todo mundo quer, até o mundo quer. Mas essa plena alegria em Jesus Cristo. Porque foi isso que Deus fez, né? Esse propósito de Deus enviar o seu Filho, de ser satisfeito em Cristo Jesus. Alguma colocação até aqui, meus irmãos, para a gente mudar? Próximo ponto. E agora, sabendo essa essência do discipulado, o caminho que nós estamos trilhando, e nós sabemos como esse caminho é, nós devemos ter isso em mente sobre o nosso coração. Imagine você colocar uma venda nos seus olhos, né, e pedir para uma pessoa te guiar. Você vai confiar nela. Imagine seu cônjuge. Espero que você confie no seu cônjuge bastante agora. Existem dinâmicas, né, para isso. Coloque uma venda e peça para ele te guiar. Você confia que ele vai te levar de maneira segura, passando em lugares de maneira segura. Agora, a ideia aqui então de o coração ser um guia enganoso é isso, você deixar ser guiado pelo seu coração. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque existem esses clichês, né, muito antigo, que siga o seu coração, faça o que te faz feliz. Se isso te faz feliz, então você está no caminho certo, né? Mas vamos ler alguns textos aqui para compreendermos melhor sobre o nosso coração, né? Vamos abrir nesse texto, Jeremias 15:16, em seguida Romanos 12:2 e Marcos 7, do 21 a 23. Quem achar pode ler, por favor. Romanos 12:2. Marcos 7, do 21 ao 23. É, esses textos, né, quando nós falamos sobre viver uma vida em santificação, em plenitude, né, com Deus, o que consiste viver essa vida de santificação, de ter plenitude de paz, de alegria? Primeiro, nós devemos aprender a discernir as coisas e saber rejeitar aquilo que nos afasta de Deus. Parece ser simples, né? É, Paul Tripp, né, um dos grandes escritores do nosso tempo, ele fala sobre isso, né?
não são as pessoas, não são os lugares que nos influenciam a praticar o mal, mas as pessoas e os lugares que nós queremos ir, queremos conversar, revelam aquilo que está no nosso coração. O problema está no nosso coração. O fato de você desejar ir em lugares, conversar com pessoas, se relacionar com outras pessoas que não têm objetivo de glorificar a Deus, de mostrar a glória de Deus, com o objetivo de agradar a Deus, mostra e revela aquilo que está no nosso coração. Então não são as pessoas, lugares que nos influenciam, mas são coisas que vão revelar aquilo que está no nosso coração. Como o texto diz, da onde procede o mal, se não no nosso coração? É a palavra de Deus que nos ensina. E você não vai encontrar isso em outras religiões, ou pelo menos na maioria delas. Muito pelo contrário, vai dizer, se você fazer uma reflexão, uma autorreflexão, você vai encontrar coisas boas, e assim você conseguirá impedir, né, você explodir, você promover o mal, etc., né? Mas do nosso coração, então, brotam o mal. E é isso que também é um dos 5 pontos, né, do calvinismo, que fala sobre essa depravação total, ou seja, em todos os sentidos, em toda a nossa essência, nós somos mal por natureza, né? Próximos textos, Jeremias 17:9 e outros textos aí que os irmãos podem abrir, por favor, e ler. Com exceção desse último texto, os outros textos falam sobre o coração, né, como nós tratamos aqui. Ou seja, expressam essa tendência humana de confiar nos seus próprios sentimentos e também esses impulsos como guias da nossa vida. Então Salomão aí em Eclesiastes, teve uma pessoa que pôde experimentar tudo que o mundo pode oferecer, desde as coisas que parecem ser mais terríveis, como ele teve várias mulheres, né, no sentido impurezas, né, no sentido disso, mas também na questão da sabedoria, de conhecer ciência e outras coisas, né? Qual que foi a conclusão dele no final da sua vida? Ele disse que tudo isso era o quê? Vaidade. E essa palavra vaidade tem o sentido de vazio, algo que não preenche, que não muda a situação verdadeira, ou seja, é apenas ego, é apenas um desejo de satisfação do próprio coração carnal. E as consequências, né, que levam a isso, você vai ver que são, como eu disse aqui, são um vazio. As pessoas vão viver essa vida e vão chegar à conclusão que é algo vago, que não muda. Por que que isso acontece? Aquilo que nós já sabemos, né? O homem foi criado com o propósito de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim, esse é o objetivo final do homem, da mulher, de todos, da criança ao mais velho. E se essas pessoas não buscarem isso, a glória de Deus, tudo que ela buscar para satisfazer o seu coração, apesar de trazer um prazer para elas, vai chegar nessa conclusão de vazio, vai gerar frustração. Ela vai buscar no início, na adolescência, na juventude, em uma profissão, vai buscar uma faculdade. Ela vai perceber, ela vai estudar para passar no vestibular, ou para conseguir algum trabalho, fazer algum curso, seja qual for, ela vai compreender, ela vai ter um prazer momentâneo, aquilo vai durar por um tempo, mas aquilo parece que não vai mais, porque isso não preenche a nossa vida. Depois ela vai pensar uma pessoa para se casar, e isso ela vai almejar e vai escolher, e ela vai perceber, vai se casar e vai perceber que isso também não preenche. E depois ela vai pensar nos filhos, por que eu não tenho filho? Deus me conceda filhos, então Deus vai conceder filhos. Ela vai perceber também que vai ter um prazer, vai amar o seu filho, mas isso não vai preencher o seu coração.
E muitos mudam de casamento, e muitos se frustram com os filhos porque acha que isso vai satisfazer, mas não são os filhos, não é o trabalho dos sonhos, a família dos sonhos, não são isso que vai preencher o seu coração. Apesar de tudo isso ser muito legítimo, apesar de tudo isso você querer essas coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas pode se tornar, se isso ocupar o seu coração. Mas isso não vai preencher o coração humano. Isso nós vemos Salomão dizendo, isso nós vemos aquilo que Tito aqui disse sobre essa graça. Quando nós dizemos não ao pecado e sim à vontade de Deus, é isso que satisfaz verdadeiramente o homem, é isso que preenche o coração do homem. Então, na contramão, nós andamos na contramão do mundo. Se você tem seguido os preceitos de Deus, ou tem procurado seguir, tomando a sua cruz, como nós lemos, né? Você vai então crucificar essa carne com as nossas paixões, aquilo que Gálatas 5:19 e 24 nos ensina, né? E vamos renegar esses impulsos do nosso coração, porque nada disso vai preencher a nossa vida, o nosso ser, né? Então, essa conclusão que nós chegamos, que o nosso coração, ele é um guia enganoso. Às vezes você vê as pessoas, olha, eu fiz o que o meu coração mandou. Se você fez o que o seu coração mandou e ele não foi transformado e não foi consultado a palavra de Deus, você fez a sua própria vontade. E talvez você consiga algum tipo de prazer, isso é real, isso é fato. Mas pode ter certeza, isso não vai preencher. Pode ter um prazer momentâneo, mas isso não vai preencher a sua vida. Caso isso não glorifique a Deus. Caso isso não faça resplandecer a glória de Deus. Porque esse foi o nosso fim. Esse foi o nosso propósito de sermos criados para fazer a vontade de Deus com o objetivo de glorificar a Deus. Alguma pergunta, alguma colocação? Os irmãos estão bem. Não sei se estão entendendo tudo ou não estão concordando com alguma coisa. Fique à vontade, meus irmãos. Terceiro ponto, vamos ler alguns textos também. Bastante texto, né? Quem achar pode ler, por favor. 2 Pedro 2,19, depois João 8:34. De maneira geral, não só a nossa cultura, desde que o mundo é mundo, talvez, né? Mas especialmente dos nossos tempos, onde fala muito de democracia, prega-se muito sobre liberdade. Né? Que esse é o maior bem humano. E até esqueci o nome, né? Acho que um indiano ganhou até um prêmio Nobel que fala sobre o que é mais principal, né? O que deve ser em primeiro lugar na vida humana. Ele fala sobre liberdade, e disso decorre todas as outras coisas, né, coisas boas, né, humanamente falando. Então nossa cultura, ela prega essa liberdade como o maior bem humano. E o que essa liberdade vai fazer com que a pessoa faça? Ela vai, já que ela é livre, ela pode, os seus impulsos, né, as suas vontades, os seus desejos, elas devem ser extravasados de certa forma. E de certa forma, quando você vê isso na sociedade, acaba até rejeitando as autoridades que estão acima de nós, já que eu sou livre, né, eu posso fazer o que eu quiser. E dependendo da sociedade que você vive, dependendo do regime que você vive, você pode ser reprimido ou não, você pode ser segurado ou não, dependendo do que você quer extravasar, dependendo da liberdade que você quer então utilizar. Né? E Pedro, né, quando nós lemos aqui 2 Pedro, falando agora sobre os falsos mestres, que esse era o contexto ali de 2 Pedro, falando sobre liberdade, ou seja, prometendo liberdade
quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ou seja, então não é liberdade. Você acaba sendo escravo do próprio pecado. Se essa é a liberdade te faz pecar, você não é livre realmente, você é escravo. Porque a liberdade real, que nós temos aqui já adiantando, essa é a liberdade em Cristo Jesus. Se você faz tudo o que você quer, você não é livre, você é escravo daquilo que te faz sentir prazer. Se você não tiver aquilo, você vai se sentir frustrado. Você não é livre, então. Você é escravo daquilo que te faz pecar. Então, é uma falsa liberdade, isso que é pregado. Essa liberdade não te faz livre realmente, ela te faz escravo. É o que o apóstolo Pedro aqui nos ensina. Você é vencido por aquele que te faz escravo, então. Que é essa falsa liberdade. João 84, o Senhor Jesus então aqui declara que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se essa liberdade te faz pecar, então você não é livre, o Senhor Jesus está dizendo que você é escravo. Você é escravo do pecado. Agora, se ele te libertar, é o que ele mesmo diz, né? Vocês vão ser verdadeiramente livres. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Se o Filho te libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Ou seja, o pecado que você comete, devido a essa liberdade, não te faz livre real, mas te faz escravo. É isso que o Senhor Jesus nos ensina, é isso que o apóstolo Pedro nos ensina. Então essa fuga da autoridade agora, falando divina, que é a nossa maior autoridade, na verdade ela mostra o quê? Uma prisão espiritual das pessoas. E as pessoas estão presas, estão escravas, espiritualmente falando. Então, esse terceiro tema aqui, quando você diz não ao pecado, essa tal liberdade que as pessoas pregam aí para fazer o que quiser, quando você diz não ao pecado, você diz sim a Cristo. E quando nós falamos sim a Jesus, nós somos livres realmente. Mas lembrando aquele que nós falamos sobre o caminho, ele é estreito. Aparentemente eu estou sendo oprimido, estou sendo tomando muitas chibatadas do mundo, né? O que são as marcas daqueles que são crentes, né? Mas você tem o seu ser preenchido. Aquilo que é externo não necessariamente revela aquilo que você está passando no seu interior. Quantas pessoas passam por diversas situações difíceis no leito de morte? Quantos testemunhos já ouvi, você certamente já ouviu, que ela estava preparada, porque ela já estava vendo já que o caminho dela era a morte, e ela já estava vendo, assistindo o passo, que ela ia se encontrar com Jesus. Quantos testemunhos? Quem pode dizer isso, senão aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão sofrendo, que estão com dores? Você talvez já conheceu Russell Shedd, é um grande homem de Deus, batista, né? Que um dos vídeos que estava já no fim da sua vida, que ele diz assim, eu me sinto como me desmamando deste mundo para me encontrar com Deus. Ele estava passando por um câncer terrível, né? Com dores, com aparência de chocar, mas ele estava em paz, ele estava se sentindo desmamando deste mundo para conhecer o lar celestial. Quem pode dizer isso, senão aqueles que estão em Cristo Jesus? Vamos ver alguns textos. Gálatas 5:1, Romanos 6, do 22 ao 23. A liberdade não está na autodeterminação. O que significa autodeterminação? É fazer tudo o que você quer, você ser livre. Ninguém vai dizer o que você deve ou não deve fazer. Então, essa verdadeira liberdade não está nisso, na autodeterminação, mas nessa rendição ao Senhor Jesus. Ou seja, é viver de acordo com a vontade dele, servindo. Você é livre para servi-lo. Parece uma coisa contraditória, né? Já que somos servos. Essa palavra servo é mesmo do escravo. Mas essa escravidão não tem a ver com a escravidão que o mundo oferece, o pecado oferece.
mas no serviço a Deus, ao Senhor Jesus, a ser discípulo de Jesus. Os outros textos aqui, 1 Coríntios 10, 24, depois esses outros textos, eu vou deixar já na tela aqui, estamos encerrando já, né? Dessa vez eu vou encerrar no tempo, prometo. Ela não só tem como objetivo amar a Deus, de louvá-lo, de adorá-lo e servi-lo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas também esses textos mostram que essa autonegação nos faz servir o nosso próximo, ou seja, quando nós temos essa autonegação, negar a nós mesmos, nós vamos ser levados e desimpedidos a amar ao nosso próximo, a acudir os necessitados, que esses textos dizem, a não pensar apenas nos nossos próprios interesses, a usar os recursos não apenas da nossa própria casa, mas também aqueles que, se nós vimos passando necessidade, ajudá-los, usar esses recursos também. E diz aqui o texto, não amar apenas de palavra, porque o mundo também diz isso, né? De acudir o pobre, necessitado, etc., né? Mas não só de palavras, mas agindo em prol daqueles que necessitam, não apenas financeiramente, mas emocionalmente e que passam por dificuldades. Então o pecado ele escraviza, ele leva uma vida autocentrada. E se você passa a ter essa liberdade, se você passa a viver essa autonegação, isso te liberta a viver uma vida em amor e de serviço, tanto na igreja, como no seu trabalho, na sua casa, etc. E finalizando aqui, meus irmãos, vou ler esses 3 textos aqui, peço que os irmãos ajudem também, que é o último ponto aqui da lição. Por que existe essa autonegação, já que outras religiões também ensinam autonegação, de certa forma? O budismo, por exemplo, de você se esforçar, abandonar, ir para um mosteiro e etc. Você vai perceber que quando nós olhamos para Cristo, e essa autonegação está em Cristo, nós vamos fazer aquilo que, como nós comentamos no início aqui, aquilo que nós somos criados, que é para a glória de Deus. Então não é uma autonegação em si mesma, vazia, mas há uma autonegação em Cristo. Ou seja, mortos para o mundo, vivos para Deus, ou vivos para Cristo. Quem achar pode ler, por favor, Gálatas 2:20, em seguida 2 Coríntios 5:15. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, existe uma plenitude de vida. Aqui, nós vamos ler outros textos que tem aqui que não vai dar tempo, mas também no porvir, ou seja, nós pensamos nessa alegria apenas no céu, no lar celestial. Nós podemos viver essa alegria aqui, nessa vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo nós não entendemos porque algumas coisas acontecem conosco, nossa família, nosso trabalho, etc., nossa igreja, mas é possível, é uma promessa viver uma vida de plenitude de vida, de alegria aqui, mesmo passando por alguns momentos de tristeza, de dificuldade, de provação, mas é possível você viver essa plenitude de alegria aqui. Logicamente, numa maneira não tão exponencial como vai ser no lar celestial, que lá sim nós viveremos numa plenitude eterna, mas é possível você ter paz e alegria quando você vive para Deus e morre para o pecado, que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que eu vou ler novamente. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Estamos encerrando aqui alguns textos que nós não conseguimos ler. Mas a conclusão, meus irmãos, nós devemos reeducar o nosso coração com a palavra de Deus. Às vezes nós não percebemos e vamos lendo algumas coisas que aparentemente são coisas boas, mas o fim dessas coisas não é de nos aproximar dessa obra de Jesus Cristo na cruz, de glorificar a Deus, mas é uma autonegação que não nos leva a Deus, é uma autonegação que apenas molda
o nosso ego, e nós entendemos que o nosso coração ele é um guia enganoso. Aparentemente ele está nos guiando para um caminho que parece ser bom, mas se nós não somos guiados pela palavra de Deus, e por isso nós devemos reeducar o nosso coração na palavra de Deus, nós vamos ser como Salomão chegou na sua vida, final da sua vida. Vai perceber que tudo era vaidade, era vazio. Prometia uma tal liberdade, uma tal segurança, uma perspectiva interessante, que aparentemente tem uma graça comum, mas que por trás é uma coisa enganosa. É uma coisa que não nos leva a Jesus Cristo, é uma coisa que não nos leva a Deus, né? E afaste tudo aquilo que reforça, então, essa mentalidade mundana, ou seja, pecaminosa. E afastar-se não é se isolar, né, no sítio e ficar lá só lendo Bíblia, mas não dar ouvidos, ouvir, mas passar pelo filtro da palavra de Deus, que é o que realmente importa. O versículo aqui que nós vamos encerrar é esse. Eu passo a palavra para alguém, para os pequenininhos. Quem vai ler primeiro o versículo? Pode ser vocês aqui? Qual que é a sala?